Língua Portuguesa. Gramática. Livro C. Lição 7, Aula 2. Olá! Eu fiquei pensando, por que não existe mangusto no Brasil? Será que existe algum bicho parecido com o mangusto no Brasil? Vocês já pensaram nisso? Se o mangusto é tão curioso assim, por que a gente também não pode ser curioso? Eu fui pesquisar sobre animais curiosos e sobre curiosidades a respeito dos animais. Tem muita coisa curiosa. Tem gente que tem alergia a gatos, mas alguns gatos têm alergia a pessoas. Os corvos imitam a voz humana melhor do que os papagaios. Tem vaca que consegue subir escada, mas não conseguem descer. Já pensou em tirar uma vaca do alto da escada? Morre mais gente de picada de mosquito do que de mordida de leão. Qual é mais perigoso? O animal mais forte é a formiga. Consegue carregar até 50 vezes o seu próprio peso. Crianças de 9 e 10 anos têm pouco mais de 10 quilos. Você já pensou em carregar 500 quilos? E por falar em peso, a língua da baleia azul pesa mais de 3 toneladas. 3.000 quilos. Eu sempre pensei que a tartaruga fosse o animal que vivesse mais tempo, mas aprendi que não. São os tubarões da Groenlândia. Eles podem viver até 400 anos. Esse texto sobre o mangusto é muito interessante. Vocês já pensaram em escrever sobre os outros animais? Quanta coisa interessante existe no mundo animal! Quanta história para contar! E quantas muito mais podemos inventar? Inventar uma história é fácil, mas escrever uma história interessante de forma interessante são outros 500. Por isso é que nós treinamos muito para escrever. Quem sabe um dia alguns de vocês vão ser escritores. Quem sabe serão escritores famosos como o Rudyard Kipling. E você acha que o escritor já sai escrevendo assim, direto? Nada disso. Ele malha, igual todo mundo. Escreve, reescreve, joga fora, faz de novo, igual nós fazemos com o nosso dever de casa. Correção do dever de casa. E foi só falar nele? Vamos ver o que vocês fizeram com aquela frase enorme. Riquitique gostou da carne crua, depois que comeu. Foi à varanda, sentou-se ao sol e inchou a cauda para os pelos secarem até a raiz. Agora vamos verificar como ficaram os exercícios. Era para copiar os verbos, escrever o sujeito, dizer se estão no singular ou plural e justificar. Alfa, como você fez? Qual o primeiro verbo? E como você respondeu? Verbo gostou. Sujeito é riquitique. Verbo está no singular. O sujeito é só um. Singular. Beto, qual é o segundo verbo? Comeu. Sujeito é o riquitique, mas está oculto. Ficou lá para trás da frase. O verbo está no singular. Só tem um sujeito. O próximo verbo é sentou-se. É a mesma coisa. Sujeito oculto. Verbo no singular. Porque só tem um sujeito. E o outro verbo também. O verbo é inchou. Mesma coisa. E agora só falta um verbo. Qual é esse verbo? Como você respondeu? O verbo é secarem. Os sujeitos são os pelos. Pelos está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural.
E qual é a moral desse exercício? O que aprendemos com ele? Aprendemos a identificar o verbo, aprendemos a identificar o sujeito e sabemos que o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural ou se há mais de um sujeito, o verbo vai para o plural. Mas por que o sujeito não aparece antes de todos os verbos? Exatamente para não ficar repetitivo. Riquitique gostou, Riquitique comeu, Riquitique sentou-se ao sol, Riquitique inchou a cauda. Exercício 15. O que esse exercício pede para fazer? Circular os núcleos do sujeito. Dizer se o sujeito é um substantivo, pronome ou numeral. Opa! Precisa saber muita coisa para responder. O que é o núcleo do sujeito? Isso mesmo, a palavra principal. O curioso mangusto riquitique. O núcleo é riquitique, núcleo do sujeito. E precisamos saber se é substantivo, pronome ou numeral. Desafio. Por que só está escrito substantivo, pronome ou numeral? Porque só eles podem ser sujeito. Excelente, Alfa! Só essas 3 classes de palavra podem ser sujeito: substantivo, pronome ou numeral. Vamos ver o que vocês responderam. A primeira coisa era para usar a forma verbal correta. Isso ficou correto. Depois era para circular os núcleos do sujeito. Correto. Ted e riquitique são os núcleos do sujeito. A palavra primeiro é o núcleo do sujeito da segunda parte da frase. A palavra eu é o núcleo do sujeito da segunda frase. Falta responder se o sujeito é um substantivo, um pronome ou um numeral. Como você respondeu? Vamos conferir? Correto. Temos os 3 casos: substantivo, Ted e riquitique, numeral, primeiro, e pronomes, eu. Você respondeu tudo certo? Viu quanta coisa você já sabe sobre o sujeito? Vocês se lembram que nós fizemos esse exercício na aula anterior? Nós conversamos sobre frases que exprimem certeza. Ted pegará o mangusto. E frases que deixam dúvida. Se Ted pegar o mangusto pela cauda, hoje nós vamos aprender mais sobre como usar os tempos de verbos para exprimir diferentes ideias. O que temos certeza, nós dizemos de uma forma. O que é apenas uma ideia, uma hipótese, uma possibilidade, a gente diz de outra. Vamos observar bem esse exercício 19, pois vamos aprender muita coisa aqui. Vamos ler com atenção. Aqui nós temos o modo indicativo e o modo subjuntivo. Vamos começar explicando o que é a palavra modos. Tem modo, menino? Esse menino não tem modo. Nós usamos essa expressão no dia a dia. Modo é a maneira de ser. No caso dessa expressão, a palavra modo significa o modo correto de se comportar. Existem 3 modos de verbo, e vocês já conhecem os 3. Indicativo, exprime fatos, certezas. Exemplo, Ted pegará o mangusto. Subjuntivo, exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Exemplo, se Ted pegar o mangusto pela cauda. E imperativo, exprime ordens, pedidos. Exemplo, pegue o mangusto ou não pegue o mangusto pela cauda. Esses são os 3 modos. Não falei que vocês já conheciam? Agora podemos aprender um pouco mais. Vamos avançar. Vamos ver o que está escrito aqui. Este é o modo indicativo. Ele indica o que é o fato,
Ele pega, ele pegou, ele foi, ele fez. Modo subjuntivo. Se ele fizer, quando ele fizer, se eu quisesse. Um modo subjuntivo liga duas ideias, uma dúvida ou incerteza com uma outra condição. Por isso, ele precisa vir acompanhado de outro verbo. Exatamente, Alfa. Por isso mesmo, o outro verbo vai dizer se a hipótese vai se confirmar ou não. Se o mangusto puser o nariz no forno, ele se queimará. Aqui está bem explicado. Se o mangusto puser o nariz no forno, essa é a condição. Se puser. Se. Ele poderá pôr ou não. Se puser, então ele se queimará. A condição está no modo subjuntivo. Se a condição for cumprida, deixa de ser dúvida. Passa a ser certeza, um fato. Ele se queimará. Queimará está no modo indicativo no tempo futuro. É um fato. Vai acontecer com certeza. Só que vai acontecer no futuro. Mas que vai, vai. Nariz no forno, focinho queimado. Deu para perceber a relação entre esses dois modos? Então explique com as suas palavras o que você entendeu, Alfa. Os verbos têm 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo indica um fato. O que acontece, aconteceu, vai acontecer. O subjuntivo indica uma incerteza, uma hipótese. Pode acontecer. Muito boa sua explicação, Alfa. Beto, eu tenho uma pergunta para você. E é para você também que eu estou perguntando. Por que o indicativo não precisa vir acompanhado de um outro verbo e o subjuntivo precisa vir acompanhado? Boa pergunta, professor. O indicativo indica é ou não é, foi ou não foi, vai ser ou não vai. É pão, pão, queijo, queijo. Não tem dúvida. Indicou, tá indicado. É um fato. Até aqui a explicação está correta. Não são exatamente as minhas palavras, mas está correto. O indicativo indica o que é, o que foi, o que será, um fato. E o subjuntivo? O subjuntivo indica uma ideia. Pode acontecer. Se acontecer, então outra coisa vai pintar. A condição vai ser cumprida. Se o Beto terminar a frase, o professor dará os parabéns para ele. O professor dará uma certeza. Só depende de o Beto completar a frase. Se completar. Mas o Beto completou e está de parabéns. Você também explicou direitinho? Vai explicar para a sua professora a diferença entre o modo indicativo e o modo subjuntivo? Agora nós vamos praticar escrevendo o verbo corretamente. Vamos fazer juntos a primeira frase? Se o menino dar carne para o mangusto, ele ficar feliz. O que é para fazer? Escrever os verbos corretamente. Ele já indicou se é condição ou certeza. E para que serve essa informação? Se é condição, é subjuntivo. Se é certeza, é indicativo. Vocês entenderam isso que o Alfa acabou de falar? Vamos fazer a frase juntos. Se o menino dar carne para o mangusto, ele ficar feliz. Se o menino der, é uma condição. O verbo é dar. Esse verbo é irregular. O futuro dele é se eu der, se tu deres. Como vai ficar essa frase? Se eu der carne para o mangusto, ele... Aqui temos uma certeza.
ficará. Ele ficará feliz. Se o menino der carne para o mangusto, ele ficará feliz. Vamos fazer mais uma frase? Ted ficar surpreso se os irmãos de Riquitique aparecer. Beto, como ficará essa frase? Ted ficará surpreso se os irmãos de Riquitique aparecerem. Observem o que o Beto escreveu. Ted ficará. Com certeza, ele ficará. Ficará, modo indicativo. Mas, para isso, é preciso realizar a condição. Se os irmãos de Riquitique aparecerem. Aparecerem fica no modo subjuntivo. E Beto, qual é o tempo desses verbos? Ficará, aparecerem. Futuro. Todos dois estão no futuro. Ficará está no futuro do indicativo. Aparecerem está no futuro do subjuntivo. Isso mesmo, Beto. Está correto. Você percebeu que o Beto sabe bem a diferença entre tempo de verbo e modo de verbo? Tempo é presente, passado, futuro. Modo de verbo é indicativo, subjuntivo e imperativo. Ele comerá tudo se estiver com fome. Beto, por que você escreveu comerá e estiver? Comerá está no modo indicativo, é certeza. Estiver é o modo subjuntivo, se estiver com fome. Se, depende. Vocês já estão sabendo explicar. Vou mudar o exercício. É um novo desafio. Se nós querer um mangusto, ter que procurar na floresta. Qual verbo diz a condição? Querer, Como você sabe? por causa desta palavra, se. Se nós é a condição. E como fica a frase? Se nós quisermos um mangusto, teremos que procurar na floresta. Alfa, como você fez? Acerte a frase e diga o que você fez. Se os meninos estar com sorte, ver um mangusto hoje. Estiverem ficou no subjuntivo. Se estiverem é uma condição. Verão está no indicativo. É uma certeza. Vai acontecer. Mas depende só se os meninos estiverem com sorte. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Escreveram da forma certa e estão sabendo explicar. Esta é uma história. Nosso desafio é colocar os verbos no tempo correto. Nós estamos falando do modo indicativo e do modo subjuntivo e do tempo futuro. Vamos fazer juntos? Eu vou fazer o primeiro parágrafo. Será que ela vai deixar? Se minha mãe deixar, eu arranjarei um mangusto para morar comigo. Eu explicarei para ela que eu ficarei muito feliz se nós tivermos um bichinho em casa. Arranjarei, explicarei, ficarei. Esses verbos são do modo indicativo, estão todos no tempo presente. Mas e o verbo tivermos? Se tivermos... Modo subjuntivo. Não tem certeza, vamos ter um bichinho em casa. É só uma ideia. Nós já vimos vários verbos regulares. Eles repetem a raiz do verbo. Aqui estão alguns verbos irregulares. Observe como a gente quase não vê a raiz do verbo. Verbo ser, nada. Verbo estar, só o est. Verbo ter, se eu tiver, se tu tiveres, se ele tiver, se nós tivermos, se nós tivermos. Foi o verbo que usamos. Viram por que nós precisamos saber conjugar os verbos para usá-los de forma correta quando formamos nossas frases? Precisamos conhecer sobre cada tipo de palavra. Cada uma delas
se comporta de uma maneira. Beto, me diga como vai ficar essa frase. Precisamos colocar os verbos na forma correta. Eu cuidarei dele. Se ele fizer cocô no chão, eu limparei. Se ele quiser passear, eu o levarei. Se ele estiver com fome, eu darei comida. Muito bem, Beto. Você fez todas as concordâncias entre os verbos. Vejam como o Beto fez. Verbos no subjuntivo exprimem dúvida. No indicativo, certeza. Se fizer, limparei. Se quiser, levarei. Se estiver com fome, darei comida. Subjuntivo, dúvida, incerteza. Indicativo, certeza, vai acontecer. Se fizer, limparei. Se quiser, levarei. Se estiver, darei. Quando ela deixar, procurarei o mangusto. Se eu não o encontrar, inventar um só para mim. Alfa, como deve ficar essa frase? Já está quase pronta. Deixa ficar assim mesmo, quando ela deixar. Se eu não o encontrar, inventarei. Inventarei. Por hoje, chega de verbos. Agora nós vamos mudar de assunto. Vamos rever uma outra palavra muito usada. Eu vou ler um trecho e vocês vão me dizer qual é essa palavra. O mangusto é curioso do nariz à cauda. Mas não é só o mangusto que é curioso. Nós sabemos que o gato também é. Nós lemos no poema. E quem sabe aqui na turma também temos uns alunos curiosos, que gostam de fuçar, de aprender coisas novas. Prestem bem atenção na leitura. Vocês vão descobrir qual palavra nós vamos estudar. Prontos? Você já observou como as crianças são curiosas? Elas vivem perguntando por que isso, por que aquilo. As crianças perguntam tanto. Mas por quê? Elas perguntam porque querem saber o porquê de as coisas serem como são, porque elas querem entender como funciona o mundo em torno delas. E então, por que será que eu escolhi esse texto? Vocês já sabem por quê? Qual palavra chama a atenção de vocês no texto? Porque a palavra é porquê. Ela aparece no texto muitas vezes. Quanto porquê, e cada um de um jeito. E é este o nosso desafio. Quando escreve junto, quando escreve separado, quando tem acento. O que vocês observam? Sei não, parece tudo igual. Por que será diferente? Eu vou organizar um quadro para ficar bem simples para vocês aprenderem. No texto, nós temos essas 4 situações. Porque separado, com ou sem acento, e porque junto, com ou sem acento. Vamos observar no texto. Por que isso? Por que aquilo? O que acontece nesses casos? Estamos fazendo uma pergunta. Quando perguntamos, o porquê fica separado. Vamos anotar? Por quê? Quando fazemos perguntas, por que isso? Por que se escreve separado? Agora vamos examinar o porquê com acento. Onde ele aparece no texto? Mas por quê? Isso mesmo, Beto. Quando é uma pergunta feita no final da frase. Nesse caso, o que leva acento. Por quê? Pergunta no final da frase. Mas por quê? Ela pergunta sempre. Por quê? Porque junto.
Está no final das linhas 3 e 4. Elas perguntam porque querem saber. Por que elas querem entender? Nesse caso, a razão é quando está respondendo. Por que fica junto? É porque é. Por quê? Resposta a uma pergunta. Por que fica junto? Porque é uma resposta. É assim porque é resposta. E falta explicar a última. Por que junto com acento? Onde está no texto? Na 4ª linha, querem saber o porquê. Por que junto com acento? Quando queremos indicar a razão, a causa. E aparece sempre com um artigo. O porquê, uns porquês. Por quê? A razão ou causa de alguma coisa. Ele queria saber o porquê da curiosidade do mangusto. Essas são as regras. Aí estão alguns exemplos. Para aprender, nós precisamos ler muito e fazer muitos exercícios, lembrando da regra. Nós vamos fazer 2 exercícios. O Alfa vai fazer o de cima, o Beto fará o de baixo. Depois nós vamos corrigir. E você escolhe um para fazer também, bem rapidinho, para mostrar que aprendeu. Muito bem, Alfa, está tudo correto. O Alfa vai explicar cada porquê. Porquê separado, pergunta. O porquê junto é com acento, tem um artigo antes. Porquê junto, resposta. Porquê separado com acento, pergunta no final da frase. Excelente, Beto! Você explicou direitinho. Agora mostre o que você fez, Alfa. O Beto vai explicar. Os turistas vivem perguntando por que esses animais vêm beber água só à tardinha. Por que não vamos por uma estrada menos perigosa? Por que isso? Por que aquilo? Eles querem saber o porquê de tudo. Os turistas parecem crianças. Sabe por quê? Porque eles são muito curiosos. É muito porquê, mas vamos lá, vou explicar. Já sei, tem um jeito fácil. Eu vou usar o mesmo quadro que o professor fez. E aí é só colocar os exemplos. Você é esperto mesmo, Beto! Mas vale. Vamos ver como fica. Como escrever, quando escrever, exemplo. Por quê? Quando fazemos perguntas. Por quê? Pergunta no final da frase. Por quê? Resposta a uma pergunta. Por quê? A razão ou causa de alguma coisa. Mas vale. Vamos ver como fica? Belo trabalho, Beto. Resumo da aula. Esta lição foi interessante, não? Aprendemos a ser curiosos como o mangusto. Agora nós já sabemos muito sobre os modos dos verbos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Sabemos o que são verbos regulares e irregulares. Entendemos por que precisamos estudar as conjugações. Sabemos mais sobre o sujeito, o verbo e o objeto. Numerais e pronomes podem substituir o sujeito e o objeto. E mais importante, sabemos o porquê de tudo isso. Sabemos até porque ora se escreve com acento e sem acento, junto ou separado. Até a próxima. Nos vemos na lição 8.